a mais um conto de oráculo. Se você está gostando dos nossos contos, das histórias que os oraculistas vêm trazer pra gente, para que seja contado, às vezes você está vivendo ou viveu alguma coisa e pode tirar aí como exemplo, né, o caso de outras pessoas, para ver que você não está sozinho, que essas coisas acontecem com outras pessoas. Já ativa o sininho de notificação, curte o nosso vídeo, tá? Assina o nosso canal e vem ficar a par de todos os contos que são contados aqui. Hoje temos o conto de uma cartomante, que é um conto que eu achei muito legal, separei aqui para contar para vocês, tá bom? Então toda semana eu fiquei de gravar um vídeo para vocês na quarta-feira, mas estão vindo bastante contos, então essa semana é o terceiro vídeo hoje que a gente tá soltando. Semana que vem eu vou ver se eu consigo soltar um pouco mais, tá? Vamos lá pro conto? O dia em que minha pombogira demitiu a minha consulente. Olá, Bárbara, tudo bem? Vi um vídeo sobre os seus relatos de cartomante no TikTok e me interessei e resolvi te mandar uma das minhas histórias. Na verdade, a que eu mais gosto, pois minha espiritualidade me mostrou nesse dia que tudo o que eles me falam não passam de coisas da minha cabeça. Não sei se isso acontece com mais alguém, mas sempre achava que eu estava inventando as coisas. Pois bem, hoje vou te contar a história de uma ex-consulente. Sou taróloga e magista há muitos anos e até hoje me impressiono como o poder, com o poder da espiritualidade. Bom, troquei o nome da minha consulente e o meu para não expor ninguém, pois as redes sociais julgam muito as pessoas. Sou moradora de uma cidade do interior da Paraíba e atendo pelas redes sociais desde quando não tinha muitos magistas e cartomantes por aqui. Bom, vamos começar o relato. Eu tinha uma cliente que vamos chamar de Sara. Sara era uma mulher na casa dos 40 e poucos anos, casada há mais de 15 anos e com uma vida meio bagunçada. Ela tinha uma loja de utilidades em São Paulo e seu casamento estava bem desgastado, informações dadas pela própria consulente. Ela me procurou com a seguinte dúvida: eu sinto que a minha vida travou. Nada anda, meu casamento está acabando, as minhas portas estão fechadas e eu não sei mais o que fazer. Eu agendei um horário e no dia da consulta abri um jogo de tarô. As cartas falavam com clareza: caminhos fechados, energias de inveja ao redor dela, tristeza profunda, um relacionamento sendo consumido pelo desgaste e pelo orgulho. Mas também mostravam que ainda havia possibilidade de reconstrução e caminhos para o relacionamento. Expliquei com calma, Sara ouviu cada palavra e então me perguntou sobre a possibilidade de fazer um trabalho de abertura de caminhos. Consultei o oráculo e fechamos o trabalho. Fiz o ritual naquela mesma semana. Depois disso, ela passou a fazer consultas frequentes comigo. Toda semana vinha para um jogo novo, uma orientação nova ou um novo desabafo. Com o passar do tempo, Sara criou confiança em mim e decidiu fazer também uma amarração amorosa para trazer o marido de volta, pois ele tinha pedido um tempo e estava passando uns dias na casa do irmão. Além disso, pediu um trabalho de glamour espiritual. Queria voltar a se sentir desejada, bonita, poderosa. Consultamos novamente o oráculo e então passei as instruções. Primeiro perguntei a ela se realmente tinha certeza da amarração, pois era uma magia definitiva e que a entidade que eu trabalhava fazia magias muito fortes. Disse a ela que não deveria procurar o ex-marido, pois ele a procuraria, e que tentasse controlar a ansiedade, pois isso atrapalha a energia do trabalho. Ela logo de cara aceitou as instruções e disse ter certeza do trabalho que queria fazer, pois já tinha 2 filhos e uma família e não queria perder tudo isso. Os trabalhos foram feitos, minha entidade, uma pombogira muito antiga e firme, aceitou ajudá-la. Eu sempre aviso, quando uma entidade aceita trabalhar por alguém, aquilo é sagrado e tem que ser respeitado. Durante a semana, acompanhei o andamento do trabalho de Sara. O marido começou a procurá-la novamente, as discussões diminuíram e tudo estava caminhando, mas ele ainda não havia voltado para casa. Em uma das consultas de acompanhamento, aconteceu algo que até hoje me deixa passada. Durante a tiragem, minha pombogira disse: fala para ela que eu vou trazer o homem dela de volta, mas o glamour, esse eu não vou entregar. Aquilo me causou estranheza. Perguntei, mas por quê? E a entidade respondeu com firmeza, para ela nunca mais duvidar do meu trabalho. E depois que ela tiver tudo o que pediu, não quero nunca mais ela aqui.
Na mesma hora, senti um arrepio forte. Passei o recado exatamente como vi para Sara e ela demorou uns instantes para responder. E me disse: Não entendi, Maria. Será que eu fiz algo de errado? Eu logo perguntei sobre a quebra das instruções e ela negou. A consulta terminou estranha, como se alguma coisa tivesse sido escondida, mas eu deixei tudo do jeito que estava, pois se ela disse que não tinha feito nada, eu acreditei no que ela tinha dito, apesar de nunca duvidar da minha entidade. 3 dias depois, Sara me procurou desesperada, mandou várias mensagens querendo falar comigo, mas eu estava bem corrida nesse dia e quando respondi, ela disse: Maria, me desculpa, eu preciso te contar uma coisa. Disse que o marido havia voltado para casa exatamente da forma que ela tinha pedido, carinhoso, arrependido, próximo dela e dos filhos novamente. Mas desde a última consulta, toda madrugada ela acordava sentindo alguém a observando. Disse que começou a ver uma mulher parada no canto do quarto. Uma mulher vestida de vermelho escuro, com um olhar sério. Sara então confessou: Maria, uma semana antes da consulta, eu procurei outra pessoa, uma cartomante, e fui perguntar se a magia iria funcionar, porque eu estava desconfiando, pois nada acontecia da forma que eu pedi. Naquele momento tudo fez sentido. A entidade já sabia. No mundo espiritual, intenções também falam, desconfianças também chegam. Quando alguém entrega um pedido a uma entidade, mas ao mesmo tempo duvida dela, algo muito importante se quebra, a confiança espiritual. Então eu respondi: o trabalho foi cumprido. A pombogira trouxe exatamente o que você pediu, mas ela também deixou claro que não quer mais te atender. Sara pediu desculpas, disse que estava insegura, desesperada, perdida, e eu realmente acreditei no arrependimento dela. Pois quando fazemos uma magia e não conhecemos o trabalho espiritual, a gente tende a ficar desesperado mesmo. As consulentes duvidam, ficam ansiosas, mas sempre aviso, você precisa confiar na espiritualidade. A palavra da entidade para mim não se quebra. Depois daquele dia, Sara me procurou inúmeras vezes. Mandava mensagens pedindo novos jogos, novos trabalhos, novos atendimentos. Algumas vezes chegou a me oferecer valores maiores do que eu costumava cobrar, mas eu nunca mais aceitei. Sempre dizia: desculpa, estou sem horário. E eu realmente estava sem horário para desobedecer a minha entidade. Porque quem trabalha com a espiritualidade de verdade entende uma coisa: não é só sobre dinheiro, não é só sobre cliente, é sobre lealdade. Muita gente acha que as entidades são ferramentas para realizar desejos, mas não são. Elas enxergam intenções, mentiras, medos e desconfianças antes mesmo que qualquer palavra seja dita. E foi assim que a minha pombogira admitiu a minha consulente. Moral da história: é simples. Quem procura ajuda espiritual precisa entender que confiança é parte do ritual, porque quando a dúvida entra pela porta, a proteção sai pela janela. Bom, é o que eu sempre falo, né, para as minhas consulentes, é o que eu sempre falo para as consulentes que eu faço acompanhamento de magia delas. Gente, ansiedade existe, tá? Mas trabalho espiritual, ele vem com o tempo, ele vem com ações, ele precisa trabalhar forças. Ele não é um passe de mágica, a gente não tem uma varinha para fazer o seu pedido se realizar de uma hora para outra. Então a gente avisa sempre para vocês, sejam leais à espiritualidade. Se você fez o trabalho com o magista, cumpre tudo o que o magista te falou. Não pode entrar em contato com o magiado? Não pode. Você não pode correr atrás da pessoa? Não pode. Entendeu? Cumpre tudo. Mas se você der um deslize, ninguém é de ferro, todo mundo está sujeito a erros. Se você tiver um deslize, alguma coisa, comunica o seu magista. Ele vai fazer um jogo, vai fazer uma tiragem, vai ver o que aconteceu, o que foi prejudicado ou não. O que não pode acontecer? Você duvidar que o seu trabalho não está dando efeito. Então, assim, faz 7 dias que eu fiz um trabalho e ele ainda não me mandou mensagem. Tá bom? A minha amiga fez um trabalho e com 15 dias ele voltou para ela. Já faz 20 dias que eu fiz e nada. Você tem que entender que cada pessoa é um indivíduo diferente. Então, assim, a resistência que um tem não é necessariamente a que o outro tem. A facilidade que um tem não é a que o outro tem.
Os sentimentos que um tem não é o que o outro tem. Então, cada trabalho tem o seu tempo. A espiritualidade tem o tempo dela. Não é, eu trago o seu amor de volta em 3 dias. Gente, pelo amor de Deus, já quebramos padrões disso, né? Todo mundo já entendeu que isso não existe. Então, assim, o trabalho espiritual, quando você faz o trabalho espiritual, você tem que entender que, primeiro, as energias mudam. Segundo, a sua ansiedade, a sua desconfiança, ela quebra a energia do seu trabalho. Então, o seu trabalho perde energia a partir do momento que você desconfia da entidade que está trabalhando. Terceiro, a entidade não precisa de você para nada. A entidade, ela não precisa de relacionamento, a entidade não precisa trazer o homem de ninguém de volta. Quem precisa da entidade são vocês. Então, a partir do momento que você precisa de alguém, que você precisa da espiritualidade, você vai até essa pessoa e até essa espiritualidade pedir ajuda, você tem que esperar o momento deles te ajudarem. Não é na hora que você quer. A entidade não é empregado de ninguém. Então, gente, tem muita gente que fala, meu trabalho não deu certo, o meu trabalho foi quebrado. Tá, mas você viu com o seu magista o que aconteceu? E isso eu falo sobre magistas sérios, tá? Eu não tô falando daquele magista que ele fala pra você que vai fazer uma amarração amorosa pro seu marido e uma semana depois ele te manda mensagem falando que ele descobriu que você tem uma demanda. Isso não existe. Se ele abriu o oráculo dele e ele viu que tem a possibilidade de fazer uma amarração amorosa, por que ele não viu que tinha uma demanda? Entende? Então, outra coisa que não existe é isso. O magista ficar te pedindo mais dinheiro para fazer mais trabalhos, para fazer mais reforços, isso não existe. Você contratou uma magia, aquela magia tem que te dar o resultado. Se a magia não deu o resultado por sua culpa, a culpa não é da espiritualidade e muito menos do magista. A culpa é sua. Então, todos nós temos que saber assumir a nossa parcela de culpa, tá bom? Bom, gente, esse foi o relato de uma pessoa que trabalha há muito tempo aqui no TikTok, há muito tempo nas redes sociais. Eu fico muito agradecida de ter recebido esse relato. Não posso falar o nome do magista. O nome dos consulentes a gente sempre pede para que troquem mesmo, para não expor ninguém nas histórias. Mas os nomes dos magistas a gente está procurando também indicar a trocar, exatamente por causa desse povo que constrói carreira em rede social falando mal do próximo, né? Então a gente troca os nomes. Infelizmente eu não posso falar quem é, porque é uma pessoa que ela tem muito fundamento, é uma pessoa que eu vejo direto os vídeos dela aqui, e é uma pessoa extremamente fiel com a religião, né? E para a entidade dessa pessoa ter demitido essa consulente é porque ela já sabia que o nome dela foi levado para a mesa de jogo de outra pessoa. E a entidade sempre sabe. Então, quando você trabalha com espiritualidade, isso acontece mesmo, tá? Mesmo. A espiritualidade se nega a trabalhar porque ela sabe que a pessoa está duvidando do trabalho dela. E se eu duvido do seu trabalho, eu também não tenho para que ir atrás de você, né? Bom, é isso. Esse foi o nosso relato do dia. Espero que vocês sigam o nosso canal, sigam a nossa página no TikTok, do Cartas de Maria. E um beijo. Axé a todos.